Acredite se quiser, mas o Supremo Tribunal Federal está interferindo diretamente até mesmo nos resultados dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol. Isso mesmo, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal tomou decisões que afetam diretamente a Seleção Brasileira e ainda por cima esse mesmo ministro ganha dinheiro por conta de um contrato com a Confederação Brasileira de Futebol. Calma que eu vou explicar todos os detalhes dessa história para você. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, está no centro de escândalos que recentemente têm tido novos fatos vindo a público com certa frequência. Tudo gira em torno da presidência de Edinaldo Rodrigues. Para que você entenda o contexto, caso ainda não conheça a história dele, eu vou resumir rapidamente. Edinaldo assumiu a presidência da CBF de forma interina em 2021, quando o então presidente, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo sob acusação de assédio moral e sexual a uma funcionária. Edinaldo permaneceu interinamente no cargo até março de 2022, quando então foi eleito presidente. Só que em dezembro do ano seguinte, 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou ele do cargo por conta de irregularidades no processo eleitoral. Edinaldo, no entanto, não aceitou a decisão e recorreu aos tribunais superiores em Brasília. As primeiras decisões vindas de lá não foram nada favoráveis a ele. Edinaldo perdeu seus recursos no STJ e no STF. No caso da Suprema Corte, o responsável pela decisão foi o ministro André Mendonça. Inclusive, nesse período, entre os escritórios, acredite se quiser, mas o Supremo Tribunal Federal está interferindo diretamente até mesmo nos resultados dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol. Isso mesmo, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal tomou decisões que afetam diretamente a Seleção Brasileira e ainda por cima esse mesmo ministro ganha dinheiro por conta de um contrato com a Confederação Brasileira de Futebol. Calma que eu vou explicar todos os detalhes dessa história para você. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, está no centro de escândalos que recentemente têm tido novos fatos vindo a público com certa frequência. Tudo gira em torno da presidência de Edinaldo Rodrigues. Para que você entenda o contexto, caso ainda não conheça a história dele, eu vou resumir rapidamente. Edinaldo assumiu a presidência da CBF de forma interina em 2021, quando o então presidente, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo sob acusação de assédio moral e sexual a uma funcionária. Edinaldo permaneceu interinamente no cargo até março de 2022, quando então foi eleito presidente. Só que em dezembro do ano seguinte, 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou ele do cargo por conta de irregularidades no processo eleitoral. Edinaldo, no entanto, não aceitou a decisão e recorreu aos tribunais superiores em Brasília. As primeiras decisões vindas de lá não foram nada favoráveis a ele. Edinaldo perdeu seus recursos no STJ e no STF. No caso da Suprema Corte, o responsável pela decisão foi o ministro André Mendonça. Inclusive, nesse período, entre os escritórios